A gente segue com as nossas entrevistas com os prefeitos das capitais do Brasil para falar das medidas tomadas no combate ao novo coronavírus. A cidade dessa vez é Curitiba. Vou até pedir para o Igor colocar para a gente. Coloca, Fabinho, por favor, as imagens de Curitiba. Olha aí, imagens ao vivo para você de Curitiba. A nossa conversa é com o prefeito Rafael Greca. Prefeito, bom dia, obrigado por atender o jornalismo da CNN. A Secretaria Estadual confirmou que a capital do Paraná tem 205 casos confirmados, 3 mortes. Então, o senhor pode confirmar se esses números estão corretos ou se já tem uma nova atualização? E a minha primeira pergunta é: quais as medidas que estão sendo tomadas para conter o avanço da Covid-19 aí em Curitiba, a capital paranaense? Bom dia. Bom dia, Reinaldo Gotino. Bom dia, ouvintes da CNN. Nós já estamos com 228 casos e 5 óbitos. Ficamos 25 dias sem nenhuma morte. Mas hoje nós temos perto de 50 pessoas internadas e umas 30 usando UTIs e respiradores. Eu tenho um fundo de contingência para emergências. Quando nós fizemos o plano de recuperação fiscal de Curitiba, nós reservamos dinheiro para uma tragédia. E agora estamos dispondo 500 milhões de reais para enfrentar o coronavírus. 300 milhões de reais a mais no orçamento da Secretaria de Saúde, que é de 1 bilhão e 940 milhões de reais, e 200 milhões de reais para contingências como, por exemplo, até um subsídio para o transporte coletivo e também para outras medidas de lavagem da cidade com peróxido de hidrogênio e hipoclorito de sódio e também outras medidas de limpeza, varredura, que são necessárias, inclusive de policiamento extra, numa cidade vazia e sujeita, não está em estado de sítio. Eu não decretei fechamento do comércio, eu recomendei, mas que está civilizadamente obedecendo à ideia de fazer as prescrições da Organização Mundial da Saúde. Prefeito, então a gente só atualizando aqui os números, o prefeito trouxe um dado já atualizado, diferente do nosso, são 228 casos confirmados com 5 mortes em Curitiba. Como está o sistema de saúde de Curitiba hoje? A gente conversa todos os dias com os prefeitos das principais cidades do país, por isso o prefeito Rafael Greca está aqui com a gente e a pergunta é essa também. Como está o sistema de saúde em Curitiba? Existe risco de colapso? Não, o sistema de saúde de Curitiba é um dos mais aprimorados do país. Nós temos 111 unidades básicas de saúde, 9 UPAs, 3 hospitais públicos e perto de 24 hospitais conveniados. Nós juntamos todo mundo no SUS curitibano. Não tem mais a diferença entre o leito particular e o leito público. Nós reorganizamos as unidades básicas de saúde, nós fechamos 26 para pegar 850 profissionais que foram deslocados para o atendimento da epidemia. Deixamos 76 unidades básicas abertas e 11 são exclusivas para bebês, gestantes e para vacinas, tipo a vacina de sarampo para os jovens e as outras vacinas necessárias nesse tempo, sobremaneira quando nós avançamos para o inverno. Hoje, em 21 pontos da cidade e em 2 pontos drive-thru, nós estamos vacinando pessoas de 65 anos ou mais contra a gripe H1N1. Nós estamos com os serviços essenciais funcionando, o transporte está operando com 230 mil lugares, mas perto de 190 mil pessoas estão andando de ônibus. Normalmente é perto de 1 milhão de pessoas que vão e que voltam. Nós estamos tranquilos, temos 1.000 leitos de UTI, 6.230 leitos de baixa complexidade.
E estamos abrindo 3 hospitais que estavam desativados. Por enquanto, ainda não vou fazer hospital de campanha, mas já tenho oferta de um pavilhão no Parque Barigui para fazê-lo se for necessário. Prefeito, aqui é Thaís Lopes quem está falando. Eu gostaria de perguntar sobre o comportamento das pessoas aí em Curitiba. Como que o senhor vê Curitiba em relação a outras capitais? As pessoas estão respeitando essa orientação do isolamento social, as pessoas tendo que ficar em casa? E outra pergunta também relacionada a isso é quando que o senhor vê assim, o pico de casos aí em Curitiba? Tinham nos dito que ia ser ontem. Mas queira Deus que tenha sido, ficamos com 5 mortes, mas a gente não sabe como a curva vai se comportar. Eu sou engenheiro civil, eu conheço estatística, a curva tem crescido 10 pontos por dia, depois passou para 20 pontos e ontem teve 28 pontos de acréscimo. O meu coração de prefeito se aperta. Nós estamos em oração também, pedindo a Deus que poupe a cidade. Desculpe. É muito triste um prefeito desligar uma cidade que é tão querida para mim e tão importante para o Brasil como exemplo. Mas nós temos que ser resilientes, nós temos que ser fortes, nós temos que ter a capacidade de entender que tudo isso vai passar e, sobremaneira, nós temos que ser otimistas. Nós temos que desligar qualquer possibilidade de uso político da pandemia. Nós não podemos ter o partido da cloroquina e o partido da anticloroquina. Nós temos que deixar os médicos agirem e nós temos, sobremaneira, que entender também a angústia de todos que, até como o nosso presidente da República, veem a economia indo por um caminho preocupante. Perfeito. Eu fiz uma conta, eu acho que nós vamos ter, com os favores fiscais que estamos fazendo, nós vamos ter uma queda de perto de 495 milhões na nossa arrecadação, a grosso modo e num primeiro momento. Estamos esperando que Brasília funcione. O ministro Paulo Guedes diz que vai deixar o dinheiro nas cidades. Tomare que agora Brasília faça exatamente o que nos tem sido prometido há tanto tempo, que o Brasil inteiro dê e Brasília não tire, deixe nas cidades os recursos. Perfeito. Prefeito, o senhor quer um minutinho para o senhor se recompor? Eu vi que o senhor se emocionou, o senhor quer continuar a entrevista? Dá para a gente continuar conversando? Quero continuar a entrevista, não tem problema, eu sou italiano, eu tenho ânima e core, alma e coração, eu sou de carne e osso, mas não tenho medo não. Eu acho que chorar é um sentimento importante, porque esse é um tempo de chorar também. Quem é que disse que Jesus não vai sair em procissão amanhã? Ele está nos hospitais, na cabeceira dos doentes. As Verônicas são as enfermeiras. E todos que cuidam da cidade são os sirineus, que ajudam o povo a carregar essa cruz. Perfeito, prefeito. Eu acho importante, eu só fiz essa colocação em respeito ao senhor que está dando a entrevista. O Yuri Pita, por favor, tem uma pergunta. Bom dia, prefeito. Obrigado por atender o jornalismo da CNN e, enfim, Bom demonstrar dia, Yuri. Bom dia. Não só as informações, mas também esse lado humano dos gestores. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, aproveitar a sua experiência não só como prefeito, como deputado federal e ministro, que o senhor já foi. Como que o senhor avalia o papel que tanto o governo federal quanto o governo estadual aí no seu estado, no Paraná, estão desempenhando nessa questão de apoio às prefeituras, que no fim das contas é onde os problemas vão ser mais sentidos, seja em questão de transporte, seja em questão dos hospitais, de moradores em situação de rua. Queria que o senhor avaliasse, o senhor já começou a fazer um pouco isso, mas avaliasse o papel que o governo federal e o governo estadual têm desempenhado nesse episódio, nessa pandemia. Veja, o ministro não nos falta. O Mandetta é um sujeito excepcional e a sintonia minha com ele vai até no coração italiano, na inteligência emocional. Os outros ministros do governo federal têm estado em sintonia com os nossos secretários. O meu secretário de Fazenda, Vitor Pupi, tem conversado com o ministro Paulo Guedes. O Brasil espera que as medidas saiam rápido.
O presidente da Caixa Econômica tem agido muito bem na questão da entrega dos subsídios para as pessoas que ficaram desempregadas. Nós também renunciamos à arrecadação dos MEI. E eu ontem paguei o 13º, a primeira parcela, e fui seguido por muitos empresários, inclusive presidentes de clubes, porque nós achamos que é hora de jogar dinheiro nas cidades para evitar que sobrevenha a peste, o outro cavaleiro do Apocalipse, que é a carestia e a fome. Há gente que quer ganhar dinheiro com a crise. Um respirador custava $7 mil antes da pandemia. Agora custa $49 mil lá na China. E a gente não sabe se vai chegar. É feliz a ideia de fazer respiradores no Brasil num esforço de guerra dentro das fábricas. É muito importante não matar as cidades. O transporte coletivo tem que funcionar. Eu ontem fiquei furioso com os empresários de ônibus de Curitiba que pagaram só uma parte do salário dos seus motoristas. Eu tinha pago 51 milhões para eles na véspera e eles disseram que não tinham 26 milhões para pagar aos seus motoristas. Eu mandei dizer que parem com isso, que não sejam como mercenários que atacam comboios da Cruz Vermelha, que estão levando remédio para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Não é hora de ganhar dinheiro, é hora agora de exercer a humanidade, de colocar o coração nas mãos e oferecer para o próximo. É hora de cada um perguntar o que pode fazer pelo próximo. Prefeito Rafael Greca, obrigado por atender o jornalismo da CNN nesta manhã de quinta-feira. Nós falamos ao vivo com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca.